Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos, se vocês quiserem mesmo, de fato e de verdade, voltarem para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus, o que vocês têm que fazer hoje é sair das denominações. Sim, vocês têm que sair das denominações. Sair para sempre. Sair para nunca mais voltar. Porque enquanto vocês estiverem indo para essas denominações, vocês estarão, no mínimo, consentindo com os pastores, bispos e apóstolos, que hoje podemos ver que são falsos mestres. Porque eles estão vindo pregando para vocês um outro evangelho. Um evangelho diferente. Um evangelho que já foi muito além do evangelho do Senhor Jesus. É essa a realidade. E você não pode tolerar essa realidade como se fosse algo normal. Como se fosse algo que o Senhor Jesus estivesse aprovando ou concordando. Não, meus irmãos, vocês não devem tolerar isso. Porque o próprio Senhor Jesus não tolera, nem concorda, nem consente, nem é cúmplice, nem conivente, nem participa de nada disso. Ele nem entra nessas denominações onde isso está acontecendo. Então, por que você entra? Só para ficar lá ouvindo aqueles que vêm pregando um evangelho para você de forma deturpada, misturada e pervertida? Só para você ficar lá vendo aqueles homens pervertidos que vêm falando coisas pervertidas para você, ensinando coisas pervertidas para você praticar, coisas que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus e muito menos com as suas sãs palavras, que são a sã doutrina que ele ensinou. Você está participando disso? Você está sendo cúmplice disso? Se você está, então você está errando. E esse erro você não pode mais continuar praticando. Porque se você praticar os mesmos erros que esses pastores, bispos e apóstolos, que hoje podemos ver que são falsos mestres, estão ensinando, você estará também sendo contra, você estará também sendo contrário às sãs palavras do Senhor Jesus. Isso não pode continuar acontecendo, nem com você, nem comigo, nem com nenhum de nossos outros irmãos. Não pode mesmo. Então chegou a hora decisiva de vermos qual lado vamos ficar. Ou vamos continuar envolvidos, enredados pelo evangelho misturado para pervertido, que está sendo pregado por esses pastores, bispos e apóstolos, ou vamos voltar para o Senhor Jesus, para o evangelho genuíno, para a sã doutrina que ele ensinou. É isso que temos que decidir hoje. Então, essa é a hora decisiva de se fazer isso, para que assim possamos, de fato e de verdade, ficar apenas com o Senhor Jesus. Porque depois que ele fez aquele duro discurso, que está escrito nas Escrituras, muitos o deixaram e não andavam mais com ele. Mas aí ele perguntou para os discípulos: acaso querem vocês também ir com eles? Aí Pedro falou: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então, meus irmãos, as palavras da vida eterna que vão te conduzir para a vida eterna, que vão fazer você acertar para viver de um modo digno do Senhor Jesus e de um modo digno do Evangelho, para que um dia você possa tomar posse da vida eterna, está com o Senhor Jesus. Então você tem que decidir ficar com Ele para sempre e sair e fugir fora e escapar dessas denominações onde esses pastores, bispos e apóstolos exercem a primazia e o domínio sobre você, sobre o povo. E infelizmente hoje se tornou massa de manobra deles, porque essas pessoas, infelizmente, muitas delas hoje já não querem dar ouvidos à verdade, como aqueles que não quiseram
acharam o discurso do Senhor Jesus duro demais e fugiram, foram embora. Nunca mais quiseram voltar para o Senhor Jesus. Mas com você hoje não pode ser assim. Você tem que suportar a sã doutrina do Senhor Jesus até o fim de sua vida. Você tem que suportar essa doutrina, porque essa é a doutrina certa para a sua vida. A sã doutrina, a doutrina saudável, que vai manter a sua vida em Cristo saudável. Vai manter a sua vida em Cristo incontaminada do mundo. Vai manter a sua vida irrepreensível, imaculada, para que você possa ser achado naquele dia pelo Senhor Jesus em paz, sem mácula, irrepreensível, para que assim você possa entrar aprovado no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para que isso possa acontecer, é necessário, é urgente que você tome a decisão de voltar para o Evangelho genuíno. Esse sim é o Evangelho aprovado para a sua vida. É o Evangelho genuíno, para que você nunca mais, ao voltar para o Evangelho genuíno, possa sair fora da verdade do Evangelho genuíno. Para que você nunca mais possa se afastar da esperança do Evangelho genuíno. O Senhor Jesus te manda essa mensagem aqui, que é muito clara e simples, para que você, ao ler essa mensagem, possa se conscientizar, de fato e de verdade, que você tem que voltar para o Evangelho genuíno hoje. Esse é o objetivo dessa mensagem. E é isso que Ele espera que você faça. O Senhor Jesus espera que você volte para o Evangelho genuíno hoje, para que assim a sua vida nele possa progredir, possa dar bons frutos, bons resultados, resultados aprovados por Ele mesmo, que estejam sendo praticados por sua vida, para que as pessoas, ao olharem para você, em todos os lugares em que você estiver, elas possam ver em você o próprio Senhor Jesus. Elas possam ver que você está revestido do Senhor Jesus e refletindo o Senhor Jesus para elas, através da sua vida, do seu modo de pensar, de falar e de agir. E tem que estar de acordo com essas palavras do Senhor Jesus, principalmente com o Evangelho genuíno. É isso que tem que acontecer. Então, você tem que voltar para o Senhor Jesus. Ele é o único pastor e bispo de sua alma. Então, você tem que obedecer a Ele. Ele falou que Ele é o bom pastor. As ovelhas ouvem a voz dele e o seguem, porque eles reconhecem a voz. Chegou a hora de você reconhecer a voz do Senhor Jesus que está falando com você. E se Ele falou com você hoje, não endureça o seu coração, não ensurdeça os seus ouvidos, como muitos por aí estão fazendo, principalmente esses falsos mestres, que hoje são pastores, bispos e apóstolos. Já se desviaram da verdade a tal ponto que se privaram dela. Meus irmãos, mas isso não pode acontecer com você. Então, se você hoje está ouvindo a voz do Senhor Jesus, através do Espírito, que você não endureça o seu coração, mas que você faça com que aquilo que Ele falou para você, aquilo que Ele está falando para você hoje, possa gerar em você um resultado bom, que faça você acordar, se despertar desse sono, sair dessas denominações, fugir desses falsos mestres que só ensinam coisas erradas para você, coisas mentirosas, enganosas, coisas que o Senhor Jesus não concorda. Então, você tem que fazer isso para o seu próprio bem, que assim, ao fazer isso, você estará dando a oportunidade de você mesmo voltar para o Senhor Jesus, de você mesmo se arrepender desses erros e se purificar de todos eles, para que assim, ao voltar para o Senhor Jesus, Ele possa te receber e possa continuar conduzindo a sua vida, de forma que você vai continuar olhando firmemente para Ele até o fim, para que assim você possa permanecer fiel, ser fiel até a morte, para que Ele possa te dar a coroa da vida. Só assim você estará apto para entrar no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que você faça isso hoje, para o seu próprio bem. Volte para o Evangelho genuíno, volte para o Senhor Jesus, volte para a graça genuína, volte para a verdade, volte para a sã doutrina,
Porque aí sim a sua vida estará aprovada totalmente pelo Senhor Jesus. Então é isso que Ele espera que você faça hoje. Então eu espero que você faça isso em nome do Senhor Jesus. Mas, meus irmãos, além dessa mensagem inicial sobre o Evangelho, que é baseado nessa mensagem aqui, que veio da parte do Senhor Jesus para a sua vida hoje, hoje eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida, para a minha vida, para a vida de todos os nossos outros irmãos, ou seja, para a vida da igreja de modo geral. Porque o Senhor Jesus quer falar sempre para a sua igreja. E a sua igreja tem que ouvir o que Ele quer lhe dizer hoje, através dessa mensagem. E o nome dessa mensagem se chama Falsos Mestres. Meus irmãos, essa mensagem se chama Falsos Mestres porque o Senhor Jesus falou sobre isso. Assim como os apóstolos em suas epístolas, existem muitos textos que falam sobre falsos apóstolos, falsos mestres, falsos mestres, enfim. Existem muitos textos que falam sobre isso. Mas por que esses textos falam sobre isso? Para que você, ao ler esses textos, possa ficar conscientizado, possa se acautelar desses falsos mestres, possa nunca dar ouvidos a eles, possa fugir deles, possa escapar das coisas que eles falam. Porque se eles são falsos, o que eles estão falando são coisas falsas também. São coisas pervertidas, coisas deturpadas. E é isso que está sendo dito por aí hoje nas denominações, por esses falsos mestres, que você não pode mais dar ouvidos, em tempo algum. O que você tem que dar ouvido é o que está escrito. E o que está escrito é para você se acautelar desses falsos mestres, é para você fugir deles, escapar, sair fora, fugir desse fogo que eles falam por aí, que só serve para consumir as pessoas, só serve para destruir as pessoas, para enganar, para iludir, para enredar em muitas coisas e práticas erradas que vêm desses homens, que hoje, infelizmente, o que aconteceu com eles é aquilo que está escrito. O cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou-se a revolver-se no lamaçal. Foi isso que aconteceu com eles. Porque quando eles abandonaram o santo mandamento que lhes fora dado e começaram a se desviar da verdade, do Evangelho, e principalmente do Senhor Jesus, eles voltaram às práticas antigas. E o estado deles agora se tornou pior do que o primeiro. Então, esses falsos mestres, que hoje muitos deles são apóstolos, bispos e pastores, eles estão por aí nas denominações. Eles estão por aí nesses templos construídos por mãos humanas, que eles institucionalizaram com CNPJ e outras coisas, para que eles lá possam exercer a primazia e o domínio sobre o povo, que infelizmente hoje se tornou massa de manobra desses falsos mestres. E por isso muitas dessas pessoas estão seguindo as práticas libertinas deles. Estão seguindo as práticas libertinas deles, que são totalmente contrárias à prática que nós devemos ter debaixo da graça, que são práticas certas, que são práticas aprovadas pelo Senhor Jesus. Então chegou a hora de você cair fora disso. E para te ajudar isso, o Senhor Jesus está te enviando hoje essa mensagem que eu vou ler aqui daqui a pouco. Mas antes de ler a mensagem em si, eu vou ler aqui um texto das Escrituras. Porque, como eu já disse, existem muitos textos nas Escrituras que falam sobre esses falsos enganadores, esses falsos mestres, esses falsos ensinos que eles ensinam por aí, que eles pregam. E muitas pessoas têm aceitado isso como se fosse uma palavra vinda da parte de Deus. Só que não é. Vem da parte deles. Vem da parte deles para enganar, para iludir, para te enredar, para te envolver, para que você possa praticar coisas erradas, coisas que o Senhor Jesus não concorda. E nessas denominações aí, infelizmente, existem milhares de pessoas que estão praticando coisas erradas porque foram ensinados por esses falsos mestres a praticar coisas erradas. Então, agora chegou a hora de se acertar. E para acertar, você tem que ouvir
o que o Senhor Jesus quer te dizer. Então eu vou ler esse texto aqui, que está aqui na Epístola de Paulo a Tito. E o texto diz assim: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo, dentre eles, um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, meus irmãos, esse texto é muito bem claro e simples e serve para a sua vida hoje. Esses textos servem para a sua vida hoje. Que você possa aplicar o que está escrito nesse texto em sua própria vida, para que isso que está escrito nesse texto, que foi lido aqui agora, sirva para conscientizar a sua vida, para que você possa se acautelar desses falsos mestres que estão aí hoje, dos quais o próprio texto diz que, no tocante a Deus, esses falsos mestres que estão por aí hoje podem até dizer que o conhecem, mas eles o negam por suas obras, porque as obras deles são erradas, porque as obras deles não estão de acordo com as palavras do Senhor Jesus. São obras de mentira, de engano, são obras perversas, pervertidas, são obras baseadas num outro evangelho, diferente, numa outra doutrina estranha, num Jesus diferente que eles pregam. Essa é a realidade. Então, esses falsos mestres não servem para a sua vida. Eles estão fora. O texto diz aqui que eles são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, meus irmãos, esse texto tem que esclarecer a sua vida. Esse texto é para esclarecer sobre esses falsos mestres, para que você não fique na dúvida, não fique no erro, não fique no engano. Não fique pensando que por eles ser um pastor, bispo, apóstolo, que tem esse ar de espiritual, não fique pensando que eles são verdadeiros. Não. O próprio Senhor Jesus falou para você se acautelar dos falsos profetas que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro, lá no íntimo, na mente, na consciência, eles são lobos roubadores. Eles são lobos roubadores, todos eles. Essa é a grande realidade que está acontecendo aí. Então você tem que se prevenir deles, se acautelar deles. E esse texto que eu li aqui na Epístola de Paulo a Tito é exatamente para que isso aconteça na sua vida. Então, você tem que se acautelar desses homens, porque você tem que fazer eles se calarem, porque está escrito: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. É preciso fazê-los calar. Quem tem que dar um cala-boca nesses homens, que são falsos mestres, é você, sou eu, são os nossos outros irmãos. Mas temos que fazer isso da forma certa, de acordo com as Escrituras, que já nos ensinam muitas coisas para que possamos
ter a capacidade, para que possamos ter a capacidade eficaz de combater esses homens pelo reto ensino das Escrituras. Pelo reto ensino das Escrituras. Porque o que eles ensinam, mesmo usando as Escrituras, são de textos deturpados. Eles deturpam as Escrituras para ensinar. Eles pegam textos isolados e fazem deles sua verdade absoluta. Usam textos fora do contexto. Usam sofismas e raciocínios falazes para te enganar com esses textos isolados que eles tiram das Escrituras. Então, as Escrituras têm que ser usadas para fazer esses homens se calarem pelo reto ensino das Escrituras. E quem tem que fazer isso é você. Então, que você possa hoje, como um bom soldado de Cristo, combater os falsos mestres, os falsos profetas e os falsos apóstolos, e até mesmo os falsos pastores que existem por aí. Então, que isso possa acontecer com a sua vida, para que assim você seja realmente um bom soldado de Cristo Jesus, que não se deixou envolver por esses falsos pastores, por esses falsos mestres, por esses falsos apóstolos, por esses falsos profetas em tempo algum. Então, que isso possa servir para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Agora sim, eu vou ler aqui o texto da mensagem que o Senhor Jesus nos envia para as nossas vidas hoje. E o nome dessa mensagem é Falsos Mestres. Então, a mensagem começa assim. Está escrito: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Meu irmão, está escrito que o Senhor Jesus falou sobre os falsos profetas, que o apóstolo Paulo falou sobre os falsos apóstolos, e que o apóstolo Pedro falou sobre os falsos mestres. Meu irmão, que obteve fé igualmente preciosa na justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. O que o apóstolo Pedro escreveu na sua segunda epístola, ainda lá no primeiro século, e que está em concordância com a epístola de Judas, hoje serve como uma advertência tanto para você quanto para mim, que neste século somos a igreja edificada em Cristo, o Filho do Deus vivo. Meu irmão, o apóstolo Pedro escreveu de forma clara e convicta, movido pelo Espírito Santo, que haverá entre vós falsos mestres. E isso significa que hoje eles estão entre nós, introduzindo dissimuladamente, ou seja, de forma encoberta ou disfarçada, heresias destruidoras. E eles introduzem essas heresias destruidoras entre nós dessa forma para que você não perceba o mal destrutivo que elas podem causar na igreja. Meu irmão, esses falsos mestres que hoje introduzem essas heresias destruidoras entre nós chegaram ao ponto de renegar, ou seja, de abandonar, negar e de rejeitar o soberano Senhor que os resgatou. E com isso, eles acabam trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Meu irmão, muitos entre nós, infelizmente, estão seguindo as práticas libertinas, pervertidas e deturpadas desses falsos mestres, levando assim uma vida desregrada, de entrega total aos prazeres. E quem segue essas práticas libertinas, pervertidas e deturpadas, já não obedece a compromissos, obrigações, regras, e não segue padrões estabelecidos pelo Senhor Jesus, como, por exemplo, a sã doutrina. E é por causa desses falsos mestres é que o caminho da verdade hoje está sendo infamado,
Ou seja, por causa deles, o caminho da verdade diante da opinião pública terá má fama e se tornará desprezível. Veja, se não é exatamente isso o que está acontecendo neste país. Meu irmão, hoje esses falsos mestres que estão por aí nas denominações são movidos por avareza, que é o apego demasiado ao dinheiro. Por isso, estão fazendo comércio de nós com palavras fictícias, ou seja, com palavras que são produto da imaginação deles. Meu irmão, para esses falsos mestres que hoje estão entre nós, o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a destruição deles não dorme. Meu irmão, veja se tudo isso é exatamente a realidade que está acontecendo hoje entre nós. E se você constatar que é, então só te resta tomar a decisão de sair das denominações desses falsos mestres, para nunca mais voltar para esses templos construídos por mãos humanas, porque é dentro desses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações, que esses falsos mestres ensinam sobre o cristianismo, sobre o comércio, sobre o misticismo, sobre outras doutrinas estranhas, sobre espíritos enganadores e ensinos de demônios, sobre a prosperidade financeira, sobre o dízimo, sobre o sábado, sobre o evangelho diferente, sobre a anulação da graça, sobre mentiras e até sobre um outro Jesus, de forma que o ensino de tudo isso, somado junto, só serve para enganar e destruir a igreja. E é exatamente isso o que está acontecendo hoje. Meu irmão, segundo as Escrituras, os falsos mestres são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Sim, eles são pastores que a si mesmos se apacentam. Eles são como nuvens sem água, impelidas pelos ventos. Eles são como árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas. Meu irmão, segundo as Escrituras, para todos esses falsos mestres está reservada a negridão das trevas para sempre. Então, meus irmãos, que mensagem muito esclarecedora foi essa que o Senhor Jesus enviou para você hoje, para que assim você possa estar totalmente esclarecido, totalmente inteirado, totalmente aprofundado no que significa esses falsos mestres que hoje estão por aí nas denominações. Eles não estão nas praias, eles não estão nos estádios, eles não estão no cinema, eles não estão nos bares, eles não estão nesses lugares não, meus irmãos. Eles estão nas denominações. Eles estão nas denominações. Os falsos mestres estão nas denominações. E é dentro dessas denominações que eles falam muitas coisas pervertidas. E assim eles conseguem arrastar muitas pessoas para essas práticas pervertidas que eles ensinam, que eles pregam. E isso é um absurdo que até hoje isso aconteça, com a conivência de muitos irmãos, porque muitos irmãos que participam e frequentam essas denominações consentem com isso, são cúmplices disso, participam, porque se deixam envolver e se enredar, dizem aleluia para muitas coisas que esses falsos mestres falam, eles dizem amém para muitas coisas que esses falsos mestres pervertidos falam. E isso é um erro absurdo, que não pode ser mais cometido nem por você, nem por mim, e nem por nenhum de nossos outros irmãos. Tudo que já foi dito aqui já nos esclareceu sobre isso, para que não possamos cair nesse engano em tempo algum. Nós devemos cair
no evangelho genuíno, na sã doutrina, na graça genuína, na verdade, na simplicidade e pureza devidas a Jesus Cristo. É nessas coisas que devemos cair e ficar aprofundadas nelas para sempre, para praticarmos apenas isso. Isso é suficiente, isso é bom, é perfeito, é agradável a prática disso. Praticarmos tudo isso vai nos aperfeiçoar cada vez mais. E esse é o aperfeiçoamento que devemos ter em nossas vidas. Então, chegou a hora de entendermos isso uma vez por todas, para que possamos sair fora desses falsos mestres. Afastai-vos deles. Foi o texto que eu li aqui no início. Eu vou ler até aqui de novo. Está escrito: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E, com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Então, meus irmãos, não sejam mais incautos. Essa mensagem que foi dita aqui é para que você não seja mais incauto. É para que você não seja mais enganado. Para que o seu coração não seja mais enganado por esses falsos mestres, falsos apóstolos, falsos pastores. Eles só servem para enganar, para iludir. Então, não deixe seu coração ser incauto a esse ponto de ser enganado por esses homens. Por esses homens pervertidos, que falam coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, para te arrastar. O objetivo deles é arrastar pessoas para práticas erradas. Então não deixe que o seu coração seja incauto a esse ponto de ser arrastado para essas coisas erradas. Mas, sim, que o seu coração seja sábio, seja prudente, para que o seu coração possa fazer com que você possa se afastar desses homens para sempre. Porque eles, como diz a Escritura, não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. Eles servem ao próprio ventre deles. É isso que eles servem. Eles servem a Mamon. Eles servem aos ensinos de demônios, aos espíritos enganadores. Eles servem ao próprio diabo, que é o pai deles. O pai deles é o diabo. Essa é a realidade. O pai desses falsos mestres é o diabo. Eles não têm nada a ver com o Senhor Jesus. Pelo contrário, eles estão contra o Senhor Jesus, contra as santas palavras do Senhor Jesus, contra o evangelho genuíno, contra a verdade. Porque se alguém, um dia, nessas denominações onde eles estão, onde eles são aqueles que exercem a primazia, falar a verdade, eles, esses falsos mestres, expulsam essa pessoa, dão cala a boca. Porque eles chegam ao ponto de dizer que ali quem manda é eles. E na verdade é assim. Nessas denominações, quem manda são eles. Eles que exercem a primazia e o domínio ali. Então, aquele território ali é deles. Então, falar a verdade ali é entrar em choque com eles. Eles te expulsam de lá. Mas é melhor você ser expulso desses lugares do que você continuar lá. Porque ao você ser expulso dessas denominações, aí há a oportunidade de você voltar para o Senhor Jesus e para o seu evangelho genuíno. Para que você possa voltar para a verdade das Escrituras, que são muito bem claras. Então, meus irmãos, chegou a hora de você fazer isso, para o seu próprio bem. Tudo que já foi falado aqui tem esse objetivo de te esclarecer a esse ponto, de você, conscientizado por essa verdade que o próprio Senhor Jesus falou para você hoje, você possa se fortalecer nisso. Você possa deixar que essa mensagem possa agir de forma eficaz em você, produzindo esse bom resultado, de você sair e fugir desses falsos mestres, para voltar para o seu único mestre, que é o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus disse: a ninguém na terra chameis vosso mestre, porque um só é vosso mestre, o Cristo.
E esse é o Senhor Jesus que enviou essa mensagem para você hoje, para que assim você possa ficar apenas com o único mestre que é o Senhor Jesus. Ele vai te ensinar tudo que você deve praticar, tudo aquilo que você deve aprender para praticar, ele vai te ensinar tudo. A unção dele te ensina a respeito de todas as coisas, é o que está escrito. Então, chegou a hora de você entender isso de uma vez por todas, para que assim você possa ficar bem com o Senhor Jesus. Para que assim você seja um dos aprovados pelo Senhor Jesus naquele dia. Porque para muitos naquele dia ele vai dizer, nunca vos conheci. Para muitos desses falsos mestres que estão por aí hoje, naquele dia ele vai dizer, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas com você, meu irmão, eu espero que o Senhor Jesus diga, vinde benditos meu Pai, tomai posse da herança que vos está reservada, desde a fundação do mundo. Eu espero que seja essa palavra que o Senhor Jesus diga para você naquele dia. Então, que tudo aquilo que foi falado aqui hoje sirva para você alicerçar a sua vida em Cristo Jesus. Ele é a pedra angular da sua vida. Ele é seu único mestre. Ele é o único pastor e bispo de sua alma. Então que isso possa acontecer com você hoje. Espero que isso aconteça. Em nome do Senhor Jesus. Amém.